Olá, no Bate-Papo com Elias Jó, meu convidado é Marquinhos Moura, isso mesmo, grande cantor Marquinhos Moura, com grandes sucessos aí que todos nós já ouvimos. Vamos conversar com ele, saber um pouco mais da vida desse grande artista, das suas dificuldades, das suas conquistas, das mudanças de vida e tudo mais. Comigo, Marquinhos Moura. Marquinhos Moura, meu querido, que prazer imenso ter você aqui. Obrigado por aceitar meu convite. A gente só está se vendo assim agora, né? Nessa correria toda. Se bem que a gente conseguiu se ver pessoalmente por conta de um trabalho, graças a Deus, né? Como é que você está, meu É, irmão? eu estou super feliz de falar com você, que é uma pessoa que convive comigo já há tantos anos, né? Como músico, que é um músico que eu tenho um enorme prazer Poxa, de dividir o palco. Já dividimos com vários músicos, né? Muito com o João, justamente, justamente. com outros músicos também convidados, e também já fizemos show só eu e você. Justamente, que foi maravilhoso, foi uma responsabilidade fazer esse show contigo, por conta de você ser um cantor tão experiente com uma interpretação tão maravilhosa e o repertório não era amigo, né? Fazer Elis, né? Ai, meu Deus. Nem me fala isso, eu estava morrendo de medo. Mas, Ah, mas olha, é um prazer. Obrigado pelo convite. Eu espero que todos que escutarem depois possam, possam, porque também tem uma coisa: músico e artista sabe falar, tá bom? não é só tocar e cantar, né, bicho? Fala, filho, a Não, gente sabe o que não, tá não, não. Nós falamos muito. é, Eu estou aberto para você. Pode perguntar o que você quiser, porque você é meu amigo, Ô, Marquinhos, sem acima de palavras, tudo. sem palavras, pelo amor de Deus. Obrigado, obrigado mesmo. Só tenho a agradecer. Você é um dos ícones da música brasileira, do pop, né, da década de 80, que veio com muita força ali, apesar de sua carreira ser de antes, nós vamos falar disso. Você já é um cara de uma experiência absurda na música, de muito tempo, mas eu realmente te agradeço demais. Para mim é uma honra ter você aqui. Como que você tem sentido o ano, Marquinhos? Um ano que a gente ficou tão guardadinho dentro de casa, a gente que gosta de estar no palco, de estar na rua, né? Fazendo shows. Como é que você está sentindo esse ano que está terminando já? Bom, Jó, durante o ano nós nos conversamos algumas vezes. Inclusive, no início do ano, nós estávamos com dois projetos, dois ou três projetos, Ah, né? Que já tínhamos ensaiado um justamente. show inteiro que nós íamos estrear no Bar Brahma, Sim, né? isso mesmo. Tínhamos outras coisas também, eu com você, eu com outras pessoas. Então, não insisto, no início foi assustador. No meio, nesse ano todo agora, eu tive que me mudar também, porque já estava previsto. Então, assim, para não sair do foco, a minha pessoa, no início, de estar assustado, né, de ficar assustado com o que poderia vir, com o que iria acontecer, comigo, inclusive, né? Eu tive que interromper. Eu tinha feito uma cirurgia no início do ano que foi perfeita, graças a Deus, mas eu não sabia de nada. Então, eu realmente me enclausurei antes e depois da minha mudança. Sim, eu, para poder sair na rua, era para poder comprar comida e remédios continuados que eu tenho que tomar, mas eu tinha um pavor terrível, eu não queria encostar nem no elevador, nem na parede. Eu via as pessoas, meu Deus do céu, essa fruta, eu vou ter que. Eu usava luvas.
Oh, meu Deus. Você não foi o único, sem dúvida. Não, com certeza não. Mas com o tempo, eu acho que Deus sabe exatamente o que faz, o que fez e o que está fazendo. Ele me colocou, há algumas décadas atrás, numa sinuca muito grande na minha vida. Porque, assim, eu sempre morei com muita gente por perto, Jó, tá? Eu sempre tive muita gente ao meu lado. Eu morei com muita gente, cara. E quando ele resolveu lá de cima que eu já estava vindo para São Paulo definitivamente. Quando ele resolveu que eu tinha que morar sozinho, iniciar um novo ciclo, sair do Rio de Janeiro, que eu amo, que eu morei 20 e tantos anos, foi terrível. Imagina. Olha, está caindo uma chuva fantástica agora. Ela tá vindo para cá também, viu? Ela tá vindo para cá, que tá ficando escuro aqui. É bom, é bom. É bom para lavar a orbe da terra, para nos renovar e tudo mais. Bom, então, foi muito difícil para mim no início. Quando eu vim definitivamente para São Paulo, uma das pessoas que mais me incentivou antes e 20 e tantos anos depois é o nosso querido Tiago Marcos Luiz. E depois eu tive uma força-tarefa de amigos que fizeram com que eu aguentasse a solidão, a falta de emprego, a falta de perspectiva. Isso eu estou falando no início. Sim. No início da minha vinda. Então, quando veio a pandemia, que eu já estava ligadíssimo, porque eu sou uma pessoa telemaníaca, TV maníaca, eu vejo noticiários do mundo inteiro, eu quero estar a par de tudo, eu quero ver cinema asiático, cinema oriental, cinema brasileiro, tudo, 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 tudo. Então, quando foi no Carnaval, eu já pensei assim, cara, eu vou começar a me enclausurar. Eu vou começar a ficar sozinho, eu vou falar com as pessoas, e tudo, eu tenho que passar por isso, eu tenho que saber como é que eu vou agir. E fiquei me cuidando uns 3 meses, 3, 4 meses seguintes, assim, seguidos, saindo apenas para comprar comida, né? Os meus amigos vinham, como eu sou de risco, me traziam comida, e tudo, então eu consegui me segurar. Uma coisa muito bacana, sabe? Eu tinha muito medo, Jó, de voltar a ter os sintomas que eu tive da síndrome de pânico, que eu tive em 1990. Eu fui um dos primeiros artistas a assumir isso, numa época em que não se sabia o que era. Sim, sem dúvida. Graças a Deus, eu tive medos, eu tive dias que eu estava mais para baixo, eu tive dias que eu estava melancólico, eu tenho a minha mãe no Ceará, eu me preocupava com meus amigos, eu via aquelas imagens no mundo inteiro e aquilo me entristecia de uma forma tão grande que você não tem ideia, e eu rezava muito. Mas, graças a Deus, eu não tive um dia, uma semana de depressão. Então, isso me ajudou muito. Não, sem dúvida. Enquanto você me pergunta, eu vou aqui do lado tomar uma aguinha, tá? Ué, fica à vontade de até deixar um café aqui para mim. Ó, tá? Pode já deixar. Pode, deve. Não, então. Mas isso é uma coisa muito interessante, Marquinhos, como você está antenado já lá na frente, né? Você gosta dessa coisa de estar antenado, de estar sempre sabendo o que está acontecendo, de sempre se adiantar, digamos assim, no quesito do que pode já se preparar para algo assim. Isso é uma característica sua? Não, eu acho que é uma característica de quem já passou dos 50 e que é como eu falo para as pessoas, ó, eu não estou aqui, querido, nesta terra, como um zumbi
louco, andando pelas ruas, meio Walk Dead. Eu sou testemunha ocular de meio século. Isso é muito. Eu vi a caída do Muro de Berlim, eu vi terremotos, sabe? Eu vi muita coisa. Sim. Então, isso tudo me interessa. Como a música me interessa nas suas várias vertentes, a arte e as pessoas. Sim, sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E o que você tem colhido disso, Marquinhos? Falando exatamente desse período da pandemia, mas dessa experiência de vida, como tem sido isso para a sua carreira? Como você tem misturado essa questão de, poxa, deixa eu já olhar para frente, deixa eu analisar como está a minha carreira, deixa eu ver o mercado musical como é que está, deixa eu ver o que tem acontecido. Você tem esse olho clínico também nesse sentido? Eu não sei se é olho clínico, eu acho que é intuição mesmo de maturidade, né? Por exemplo, quando eu saí do Brasil, que eu fui primeiramente para Hong Kong, eu ainda estava me convalescendo da doença que não se sabia o que era. Muita gente chamava de frescura, de viadagem, de estrelismo, e não era. Era uma coisa muito séria. Não se existia o termo síndrome de pânico, não se existia isso. Então, e a música mudando, e o mundo mudando. Eu não conseguia trabalhar, porque eu fiquei completamente de mãos atadas, com medo. Eu fui dilapidando, eu cheguei a vender cortinas da minha casa, porque as contas vinham, como ainda vem. É terrível, né? E eu precisava trabalhar. Logo depois, e fui para Hong Kong com músicos que tocavam comigo, o que foi uma graça para mim, né? Eu passei 3 meses em Hong Kong. Aquilo para mim foi um super aprendizado. Logo depois de Hong Kong, através de Hong Kong, a empresa que me levou para o Japão, onde eu fiquei 1 ano, com uma banda que eu escolhi, que eles vieram aqui para conhecer. Eu fiz no Teatro João Caetano uma apresentação para eles e fui para o Japão. Eu já fui mais tranquilo. E o Japão me fez entender muita coisa, mesmo sem saber de nada da língua. Eu sabia muito pouco sobre a história, né? Mas eu aprendi demais com aquilo. E por que eu fui, né? Pois é. Você quer saber? Lógico. Eu fui porque a música estava tomando uma outra direção. Eu não me via mais fazendo parte daquilo. Não que fosse pior ou melhor, mas eu não estava no contexto daquilo. Então, o que é que eu fui? Eu pensei, se Deus está me levando para o outro lado do mundo para cantar, é porque eu tenho que ir. Japão cantando música brasileira. Tudo aquilo que eu aprendi antes de bossa nova, de frevo, de maculelê, de aquelas coisas que você sabe que eu adoro, né? Os ritmos, as coisas, as misturas e tudo. Isso tudo me ajudou muito lá. E me ajudou a me curar. Logo depois eu voltei para o Brasil, já com um contrato para fazer um show, 2 shows, numa empresa holandesa, num transatlântico chamado Rembrandt. Então tinha um show que era meu, que era Marquinhos Moura,
para os brasileiros, porque eles estavam começando a vir aqui para o Brasil, e tinha um show onde se tinha praticamente tentava se condensar todos os ritmos que nós felizmente temos. Sim, E era lindo. justamente isso: maculelê, samba, samba de roda, samba baiano, música nordestina, frevo, sabe? Então, eu fui também por isso. Eu precisava dar um tempo, eu não tinha trabalho aqui e eu ia morrer de fome. E eu não queria que as pessoas me vissem assim. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E um talento tão maravilhoso como o seu. Você vê uma coisa muito engraçada, que as pessoas entendam agora quem é o Marquinhos Gomes, que eu conheço, tá, gente? Moura. Eu conheço, mas Moura. que Marquinhos Alô, Moura. Gomes. Perdão, Marquinhos Quem Moura. é? Vem cá, vem cá, vem cá. Quem é esse Marquinhos Gomes? É um É novo um, cantor? não, é um outro cantor, mas é gospel. É amigo também, mas não tem a ver, não vai brigar com a sua. Não vai. Marquinhos Gomes é gospel. Beijo, Marquinhos Gomes. Todo Então, Marquinhos é O Marquinhos Moura é esse talento e essa competência, gente. É isso aí que eu convivo, que tem a maior alegria em trabalhar com ele, porque uma coisa que é muito engraçada, né, Marquinhos, aqui no Brasil, vou falar de uma maneira generalizada sobre a música, tá? É como você mesmo disse, não tem o bom, não tem o ruim, não tem nada, tem gosto. Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra, o outro gosta, mas tem para todos os gostos. O país é riquíssimo em ritmos, né, estilos musicais, riquíssimo em letras, porque o idioma permite uma poesia maravilhosa. Só que, assim, por que um país tão grande, né, como o nosso, com uma cultura tão grande, né, a cultura do norte e nordeste não é a mesma do sul, nem do sudeste, nem do centro-oeste, nem de nada. A gente aprende com cada lugar. Como que você enxerga essa questão da mídia determinar pouquíssimos segmentos, sendo que a gente é tão rico e sendo que a gente sabe que as pessoas ouvem? É tão clichê a gente falar da mídia, né? Mas a gente tem que falar, né? Eu acho que não é uma questão só da mídia. Eu já falava isso há décadas atrás. Se as pessoas forem pesquisar nas entrevistas que eu dava, eu sempre falei: nós somos um país memoriado. Charles de Gaulle, Marechal Charles de Gaulle, já falou isso há nem sei quantas décadas, que o Brasil não é um país sério. Eu tinha a esperança de que ele se tornasse, mas não se tornou. Porque quando os governantes deixam a sua cultura de lado, esquece quem esteve antes aqui, é catastrófico. Sim. E lógico que a mídia espelha isso. Se os produtores de televisão, que antes era um veículo fortíssimo, continua sendo, e agora com a internet muito mais, não criam programas para que essas pessoas saibam quem estava antes, para botar a cara, para levar tapa, e hoje os que estão aí estarem curtindo isso, meu amor, o que a gente vai fazer? Todos os dias, em todos os lugares, eu sempre tenho uma pergunta assim, com muito carinho das pessoas, com muito amor, porque elas me tratam com muito amor. Poxa, por que você não está em tal programa? Poxa, por que você não está no sei o quê? Eu falo: meus amores, por que você sumiu? Eu falei: eu não sumi. Sumiram comigo, sumiram com Elisete, sumiram com um monte de colegas que estavam antes de mim. Sim. Então, é a velha amnésia brasileira aliada a uma cultura que cada vez se degrada mais. E quando eu falo da cultura, eu falo no total, eu falo a educação que vem de casa, que você aprende no colégio,
entendeu? E o que é mostrado. Sim. Como as pessoas... Você sabe, Jó, que eu acho um absurdo muita gente, e já acontece isso, muita gente não saber quem é Elis. Meu querido, se não sabe quem é Elis, como é que vai saber quem é Marquinhos Moura? A memória do brasileiro, ela realmente é muito curta, né? A gente não tem... Quer dizer, a gente que mexe com a arte, a gente acaba tendo uma memória... eu digo memória, mas na verdade é um conhecimento do É o anterior. exercício da gente, né? Porque a gente vai estudar música, estuda ela como ela era, vem até os dias atuais, então a gente fica dentro, a par do assunto. Mas isso não era para ser só na arte, isso era para ser em tudo. Mas realmente, você falou de dois lugares que prezam pelos mais velhos, como Japão, uma China, México. né? México, sabe? É uma coisa engraçada, é uma cultura mesmo brasileira, sabe? É uma coisa do, vamos para frente, e o para frente não quer dizer que você precisa esquecer de quem fez antes por nós. É como uma questão de votar. Hoje em dia você tem a liberdade de ir ou não ir, tudo bem, não tem a liberdade de ir ou não ir porque você paga, porque não foi. Você ainda é obrigado a ir. Mas se você não for, eu acho que, de certa maneira, é um desrespeito com quem lutou tanto para termos a liberdade de votar nesse período que viveu. Então, Eu acho. pode falar. Não, pode falar, desculpa. Pode terminar. Não, então eu acho que essa é uma questão que eu levo quase para o mesmo caminho de esqueceu tudo que foi passado e agora está tudo bem, para mim chegou fácil e está tudo bem daqui para frente. Não pode, a gente tem que se informar decentemente do que foi, se brigou para tanto, né? E a música é um exemplo típico. As letras de Gonzaguinha, de Chico, de Caetano, de um monte de gente, você não pode dizer, isso é arcaico, é velho, aquilo foi num período, não. Isso já passou, isso fica. Isso é nem você pode dizer que é arcaico, que é velho, que é antigo, porque está igual agora. Como também não pode misturar a sua ideologia, o seu dogma, seja lá o que seja, político, e esquecer o que o artista fez antes. Eu não vou citar nomes nem nada, porque isso sempre gera uma polêmica muito grande. Mas eu tenho pavor àquelas pessoas que não concordam com a atual posição de alguns ícones, ou até de algumas pessoas mais jovens, e esquece o que ela fez. E esquece quantas alegrias essas pessoas nos deram nessas décadas inteiras. Sim. E aí eu coloco atores e coloco cantores, sabe? Se hoje esses jovens têm essa liberdade de usar a roupa que quer, isso eu já tinha visto no Japão, como sempre o Japão está à frente, na década de 90. Eles se vestem do jeito que querem, eles andam do jeito que querem, eles inventam a moda dele e ninguém olha para você. Você está entendendo? Então, aqui, além de falta de disciplina, que é uma coisa horrorosa isso, todos esses jovens que estão aí, graças a Deus, do jeito que quer, podendo se manifestar, sabe? Podendo manifestar sua orientação sexual, podendo mostrar o seu carinho com o próximo, tudo isso, querido, existe uma... Pode falar palavrão? Não, né? Mas nós estamos em casa, pode falar o que quiser. Existe uma caralhada de pessoas que vieram antes e que sofreram para cacete. Eu já peguei a rebaba, mas sofri pra caramba. Mas antes teve um monte de gente. Teve Caetano, teve Ney, sabe? Teve os Secos e Molhados, teve um monte de gente. Justamente. Pelo amor de Deus, sabe? Justamente. E aí existem aqueles órgãos públicos que foram criados
para mim, parece centenas de anos. Que são aqueles órgãos que fazem shows, que até então foram criados para poder trazer o público que não tinha tanto poder financeiro para ver os seus ídolos que eles viam na televisão, como o Sesc, como o SESI. Eu falo porque eu sei do que eu estou falando. Sim. E aí eu vou falar de mim, que eu não posso falar dos outros. Aí e eu sei disso, porque é verdade. Quando chega alguém, vamos fazer um show do Marquinhos Moura, porque ele está falando, mesmo o show da Elis foi muito difícil, mesmo com a aval do Miele foi muito difícil, porque eles falavam simplesmente assim, aquele do meu mel, ou então, aquele dos anos 80, tipo assim, tá na tumba, tá no Vale dos Reis. Ah, vá pra puta que pariu, né? É isso Vamos mesmo. aprender sobre história, querido. Musical. É verdade. É verdade. Isso, Marquinhos, eu ouvindo você falar a sua história, a sua trajetória, obviamente, até porque eu estive com você fazendo um trabalho onde você explicou bem isso. Não é o seu primeiro disco, não foi. Você já tem uma carreira consolidada antes, e pelo menos na batalha antes. Agora tem um ponto que é muito interessante que eu gostaria de te perguntar. Você não é do eixo São Paulo-Rio, você veio do Ceará, é isso? Ou seja, essa pergunta é pertinente e por outros fatores que você vai saber muito bem responder. Como lidar com a discriminação regional, cultural, musical, opção? Como que foi isso para você? Meu Jó querido, quando eu vim do Ceará, porque eu comecei no Ceará como ator, e já quando a minha família começou a descobrir que eu queria ser isso, porque eu tive muitas brincadeiras de criança na rua, aquelas que nós tínhamos, você é muito mais novo do que eu, mas acho que você lembra, que nós nos divertimos com pouquíssima coisa, com a chuva que caía, com uma lama que a gente ia pisar, com uma escorregada, sabe? Essas coisas todas. Depois de um certo tempo, a minha vizinha, que chamava-se Maria Zilda, que me adorava, me aturava, meu Deus, como eu devia ser chato, porque a casa dela não é colada ainda à casa, que é uma casinha pequena, muito simples, que pertence à minha família ainda, no Ceará. Eu ficava no muro vendo televisão e ela teve ela não devia ter feito isso. Ela teve a ideia de me chamar, vem ver aqui. E nós éramos muito amigos, eu cresci com eles, cresci com os netos dela. E aí, menino, a televisão me fez assim, uau! Aí eu esqueci todos os brinquedos, as brincadeiras que eu tinha. Eu me lembro muito vagamente de programas que a Bibi Ferreira tinha só a TV Tupi, tinha a Globo. Eram 2 canais que pegavam no Ceará. E eu ficava maravilhado. Tinha um programa chamado Moacir Franco Show, que era fantástico, com orquestra, com o maestro Erlon Chaves e tudo. E eu ficava louco. Você acredita que eles iam dormir? Eu ficava vendo a televisão da casa deles, enchendo o saco, até a hora que aparecia aquela telinha, porque tinha uma... mais ou menos parava, né? Parava uma, 2 horas da manhã, sei lá, eu não lembro. É isso mesmo. Parava e entrava. Nossa transmissão, não sei o que. Aí eu ia para casa. Aí eu não conseguia dormir porque eu ficava pensando naquilo. Tudo aquilo. E aquilo começou a me impregnar. Foi quando aí eu comecei a cantar no colégio, em todas as festas que tinha de índio, Dia das Mães, Dia da Independência. Blá, 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 blá. E, junto disso, quando você tem a coragem de fazer isso, eu sou péssimo de dar, péssimo de me lembrar de coisas
assim. Muita coisa ficou borrada na minha cabeça, talvez por uma defesa minha, porque também a minha infância não foi só isso. Foi uma infância violenta, foi uma infância de vendo coisas que eu não queria ver, foi uma infância de vendo meus pais brigando. Quando não eram meus pais, eram meus tios, era uma coisa assim que me marcou muito. Então, eu morava numa rua, no centro, que fazia parte do centro de Fortaleza, e morava, de um lado, tinha minha família materna, a minha avó materna, depois eu atravessava a rua do lado direito, depois, mais para frente, tinha o bar do meu avô, que era paterno. Ai, que barato. O lado do meu avô paterno, os meus tios, Osíris, Peri, sempre foram muito adiante, muito à frente. Então, lá eles tinham, depois tiveram televisão, compraram televisão. Eu já não estava mais naquele lugar. Depois compraram televisão e eu ficava o dia inteiro sendo cuidado na casa do meu avô paterno. O que é que eu fazia? Via televisão e escutava, aproveitava a radiola que tinha lá. Os fascículos da Abril Cultural, olha só, menino, como isso ficou marcado. E tinha, era como se fosse um livro que vinha uma espécie de LP com 6 músicas, eu acho, contando a vida de Chico, de Elis, de não sei o quê, papá, até, e eu ouvia tudo. Até que eu cheguei na Elis. Aí, meu amor, aí o mundo caiu para mim, não depressivamente, mas caiu como um paraíso. E aí eu tive certeza de que eu queria ser artista. Caramba, que coisa, você vê? Tá no sangue, só esperou o momento para. E a vizinha ajudou, hein? A vizinha ajudou demais. Mas a gente estava falando da carga, né? Que você falou de aguentar isso. Bom, você imagina isso por volta de 73, 74, por aí, Fortaleza, vindo ainda com ares no ar de ditadura, tinha acabado, mas ainda pesava o ar. Aí eu entrei para um grupo de teatro, através da minha vizinha, entrei para um grupo de teatro, que era um teatro feito por universitários e altamente políticos. Eu completamente alienado, porque eu nem sabia que tinha tido ditadura, eu não sabia o que era ditadura, eu não sabia nada disso. E eu fui aprendendo com eles. E uma coisa que eu carrego até hoje dessa experiência foi a coletividade. Porque nós fazemos o figurino, nós fazíamos a maquiagem, nós fazíamos o cenário, nós fazíamos tudo. E estreamos com uma peça chamada O Reino da A Besta Fera e o Reino da Luminura, que era, logicamente, uma metáfora para o que estava acontecendo. Sim. Eu fazia, e até hoje eu não sei como é que eu fiz isso, só com aquela idade eu conseguiria mesmo, eu fazia o papel da repressão, que vinha amarrado dentro de um saco, e eu tinha que virar dentro do saco e chegar até a beira do palco, e cantando dentro do saco. Meu Deus. Para os outros ouvirem. Não sei como é que eu fiz isso. Do lado materno, a mulher da minha vida foi a minha avó. Mas em volta, na periferia da minha família materna, eu só ouvia palavras como viado, baitola, não para mim. Mas, por exemplo, os próprios cabeleireiros, que as esposas deles ou que as namoradas iam fazer o cabelo, quando eles passavam na rua e eram muito afetados, porque era o jeito deles se manifestarem, quando passava que eles estavam juntos, era viado, baitola, mariquinha. Eu não entendia aquilo. Eu achava errado, mas não entendia. Então, quando eu saí de lá
que foi para o Rio de Janeiro, só para determinar isso, para poder também deixar você perguntar, porque senão eu falo igual um louco. Pode falar. Aqui é você que fala. Eu já vim para... Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui 2 vezes. Nós fomos nos juntar com meu pai, não deu certo, voltamos para Fortaleza, e em 79 voltamos de novo, foi quando eu fiquei. Eu já estava calejado, a palavra que eu mais ouvia no colégio era isso, porque eu era o mais popular, porque as meninas queriam ficar do meu lado, porque eu era o melhor em ditado, porque eu tinha coragem de botar um disco e dublar Secos e Molhados e Elis Regina. Eu já cantava na televisão, cantando os sucessos das mulheres, isso era incomum. Todos os homens, os cantores, queriam cantar músicas de homem. Nelson Gonçalves, Altemar Dutra. Eu não. Eu queria cantar a música da Fafá, da Clara, do Ney. Então eu já estava meio que acostumado. Eu sabia que eu era. Depois, eu fiquei imaginando assim, meu Deus, eu tive muita coragem. Porque eu era nordestino, baixinho, uma estima super baixa, uma voz andrógena e gay, sem saber. Então eu consegui superar isso de uma certa forma, digamos assim, eu não posso dizer que bem, porque me incomodava muito isso. Porque gay era uma coisa altamente pejorativa, como puta, como piranha, porque nós artistas éramos putas e piranhas, né? Mas eu consegui sobreviver. Sempre muito isso é o que importa, né? Sim, e é sempre muito estranho. Se o começo fosse um pouco mais leve, mas geralmente não é, a maioria, né? Você se resolve a duras penas internamente, muito quebrado, né? Até retomar os cacos e com determinada idade, maturidade e autoconhecimento, você se resolve. Mas se todos nós analisássemos só um dos mandamentos, que é o amor, não chegaria a esse ponto, né? As pessoas geralmente julgam demais, esquecem do amor pelo próximo, e opção é a liberdade de cada um, né? Isso é uma coisa que nós artistas não temos, né? De ficar... Tinha uma coisa assim que eu achava terrível, mas depois eu entendi, porque no caso da minha família já vi outras gerações. Então não se falava de sexo, não se falava como era o sexo, nem o sexo heterossexual. Eu só ouvia o tempo todo: daqui a pouco ele vai fazer 18 anos, a gente tem que levar para o cabaré. Eu ficava apavorado, porque eu falei, eu vou fazer o quê lá? Eu vou fazer o quê lá? É engraçado, mas sabe por quê? Porque eu já tinha raiva daquilo, porque no dia que eu nasci, o meu pai estava num cabaré. Ele só foi me ver 2 dias depois. Então eu já tinha raiva daquilo. O que é que eu vou fazer num cabaré? Né? Então, não existia esse tipo de diálogo. Não existia. Eu não sabia o que era ejaculação precoce, eu não sabia o que era você ficar excitado. Eu dançava. Você sabe que minha primeira paixão foi uma menina chamada Sandra, e por falta de informação, logicamente, eu estava passando da fase da pré-adolescência para a adolescência, que você está cheio de aquilo tudo se transformando. Sabe, eu acordava excitado, eu tinha que me esconder o máximo que eu podia. Quando a gente ia para as tertúlias que se faziam nas casas das pessoas mais abonadas, então eu ia de vez em quando, e aí, às vezes eu ia dançar, eu ficava excitado, eu achava que aquilo era como é que a gente pode falar, um desrespeito. Se ela sentisse que eu estava... Não era nada disso. Já não era nada disso.
É que eu não sabia. Eu só fui conhecer mesmo sobre todos esses assuntos depois que eu entrei para o teatro, porque eu sempre convivi com pessoas mais velhas, velhas no sentido de mais maduras que eu, mais antenadas, mais inteligentes, e que mostraram para mim que tudo aquilo que eu pensava, e depois no Rio de Janeiro. Pronto. Que estava mais à frente, né? O Rio de Janeiro, uma mente estava mais aberta, digamos assim. Não, Né? os atores sempre estiveram mais à frente, mesmo no Ceará. Não, sem dúvida. A arte tem isso de maravilhoso, né? A gente está sempre mais à frente. Isso nunca foi, não é um problema para a gente. Essas coisas são muito pequenas. A gente atravessa isso daí de boa, assim. A gente sempre enxerga o outro mesmo, assim, na sua essência. E Marquinhos, me fale dos seus planos musicais. A gente sabe que a gente sempre tem. Você já fez projetos maravilhosos como o da Elis. A gente tem feito projetos maravilhosos juntos com o Tiago, né? Fizemos agora um maravilhoso, né, do Vozes, né? Justamente. Vozes da Melhoridade. Nós fizemos, eu e você fizemos com a Vera Lúcia, que, nossa, todo mundo está amando. Gente, por favor, vejam, porque é um time de ouro. Se eu esquecer alguém, você me fala. Tem eu, Vera Lúcia, homenageando anos 80, 60, 70, 80, 90, mas tem Vanderléa, tem a Pittman, né? Tem Altemar Dutra Júnior, nossa, tem tanta gente. É tão lindo. Tem o Edistar, tem o. Nossa, Edistar, Marelcina. Justamente. Tem muita gente. E tá no YouTube, inclusive. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Vozes da Melhor Idade. É só digitar que você vai ver todos os episódios e o Marquinhos está lá. Também está no vídeo Raridade. Né, aí. Que é do Thiago. Sim, os meus planos. Bom, cara, os meus planos primeiro é sobreviver. Somos nós todos. Eu me sinto um privilegiado de ter esses amigos que fizeram com que eu esteja aqui até agora, né? Eu tenho uma força-tarefa de meia dúzia de amigos que realmente são essenciais para mim. Eu todo dia agradeço por ter minha mãezinha de 82 anos com o meu irmão no Ceará, e eu brigo com eles o tempo todo. Não quero que saia, não quero que... Minha mãe não pode mais sair, mas meu irmão tem que ir no mercado. Falei, bota máscara, pelo amor de Deus. Sabe, perdi alguns amigos, alguns até de não coronavírus. Então, eu quero passar isso, eu peço, Deus, me dá a oportunidade de passar isso e ver esse novo mundo. Porque tudo isso é apenas um processo doloroso de trevas, como já houve outros, como já houve a peste negra, como já houve a Segunda Guerra Mundial, a Primeira, tudo isso. Mas parece mentira, muita gente não sabe, mas de tudo isso, a humanidade caminhou muito. Então, vamos pensar em caminhar, em nos melhorar. E eu quero muito, 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 muito atuar. Eu estou na peça Angel, né? Que é a 4ª temporada no Teatro União Cultural, que é um sucesso, onde eu trabalho como ator, e é uma coisa que eu quero muito, se Deus quiser, ano que vem, poder fazer isso. Eu tenho uma série que eu gravei para um canal de streaming, que era para ter passado o início do ano e não passou, chama-se Sala de Professores, que, se Deus quiser, irá passar ano que vem. E quero muito trabalhar com você, meu bem. Ah, meu Deus, me sinto lisonjeado. E temos projetos aí na gaveta. Temos. E nós vamos colocar em prática, e vamos colocar em prática sim. Uma coisa que é muito bom, né, para a gente, nós estamos acostumados a ficar um pouco mais isolados, mas a nossa mente não para, né? A gente vive fumecando coisa, né, criando projetos, arranjos, ouvindo música que nos agrega muitos valores, e aí a gente vai, assim.
Mas é sempre muito bom. E vamos colocar em prática, assim, esses projetos. E, poxa, Marquinhos, eu falei para você que era um bate-papo e um bate-papo a milhão mesmo. Eu só tenho a te agradecer demais mesmo, do fundo do coração, por você ter topado Você esse não bate-papo. precisa, meu amor, agradecer nada, porque é sempre um prazer tão grande. Primeiro, trabalhar com você. Você me entende tanto nos teclados, você me entende tanto. Gente, vocês têm que ver para você ver como esse homem é bom. E todos os músicos que eu trabalho, eu quero que tudo isso se concretize, né? E eu amo, porque, além disso, você é uma pessoa inteligente. Eu adoro pessoas inteligentes, sabe? Nós temos o dever de sermos inteligentes no século XXI. Chega. Chega de obscurantismo. É isso. Antes da gente se despedir, que eu acho que eu falei para caramba, Pode falar. as minhas redes sociais, meus amores, é Marquinhos com K. Por favor, não coloca com que eu i. Eu tenho uma raiva. É Marquinhos Moura Oficial, o Instagram. O Face é apenas Marquinhos Moura com K. E tem o vídeo Raridades. E tem também um site do Vozes da Melhor Idade, não é isso? É isso mesmo. E tem o seu também. Qual é o seu? O meu é o Elias Jó Oficial, tanto no Instagram como no Facebook, e o meu canal também no YouTube, aonde esse programa está, Elias Jó. E tudo isso vai estar aqui penduradinho na edição, pode ter certeza, Marquinhos. E Marquinhos, eu não tenho de novo palavras para agradecer, e nós vamos fazer muitas coisas ainda juntos, com a graça de Deus, como fizemos Elise e César atrás da porta, nós dois, piano e voz. Pelo menos vamos tentar, né? Que foi divino. Eu só tenho a agradecer, meu irmão. Obrigado mesmo. E nos falamos já já, pode ter certeza. Obrigado. Um beijo na tua família, que é linda. Obrigado. Um beijo nessas mãos maravilhosas que você tem. E você é uma pessoa gostosíssima de trabalhar. E que Deus nos ajude. Obrigado, gente. Vocês que nos ouviram, que prestaram atenção. E eu espero que nós tenhamos deixado um certo esclarecimento para vocês. Tá bom? Beijo! Beijo, Marquinhos. Obrigado, meu irmão. Beijo.